a Nathalie me zoa. Outro dia eu dirigi o louvor na igreja com isso aqui, né? Aí fiquei assim, né? Aí a Nathalie, caraca, igualzinho Roberto Carlos, você. Glória a Deus, irmãos, bom dia. Essa aqui é na última quarta-feira eu falei aqui, né? Eu preguei. E aí eu usei esse pedestal aqui. Eu estou testando aí algumas formas para eu não ficar rouco, para eu usar melhor o microfone, né? Porque às vezes falo muito com o braço, assim, né? E aí o microfone fica fazendo assim, né? Então, dessa forma aqui eu vou testar para que eu fique paradinho aqui, também ajude-me a controlar aqui os meus movimentos, para que a gente consiga da melhor forma comunicar a palavra de Deus para nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse domingo, obrigado, Deus, por esse momento aqui na Tua presença, Deus, em família, com os irmãos na fé, que somos a Tua família, Senhor, somos a família de Deus, e nós te agradecemos porque chegamos até aqui hoje. Ainda antes disso, te agradecemos porque, Senhor, abrimos o olho hoje, Senhor. Hoje nós temos mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela noite, te agradecemos pelo lar que nós temos, pela cama que dormimos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nessa semana esteve em nós e conosco. Deus, no meio de lutas e dificuldades no trabalho, na vida pessoal. Deus, diante de tantas lutas e guerras, o Senhor permanece fiel, permanece em nós, permanece conosco, e nós somos gratos a Ti por todas essas bênçãos. E também, Senhor, nos lembramos nesse momento daqueles, Deus, que sofrem. Queremos aqui, Pai, nesse momento de gratidão, também interceder, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas crianças que não podem dormir nos seus lares, Deus, que estão agora em hospitais, Senhor, sendo medicadas, sofrendo dores. Deus, em nome de Jesus, o Senhor visite esses lugares agora, Senhor. Visite, Senhor, os hospitais do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, Senhor. Deus, o Senhor já está lá, mas nós insistimos e clamamos, Pai, para que, Deus, haja milagres hoje lá. Deus, restauração, cura nesses lugares, milagres, Senhor, nesses lugares, nessas crianças, nessas pessoas hospitalizadas e também nos seus familiares, Senhor. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor. Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós estamos aqui, vamos falar um pouco da Tua palavra. Deus, e pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração. Deus, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, Senhor, como uma terra boa, como um coração com terra boa. Ajuda cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que entraram aqui desanimados, tristes, Deus, com amargura no coração, Deus, às vezes se sentindo injustiçados, Deus, pessoas que entraram aqui com peso nas costas. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor falou assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, que nessa manhã seja uma manhã de alívio no Senhor. Deus, onde há desesperança, Deus, possa haver esperança viva do Evangelho. Onde há cansaço, possa haver renovo de vigor, Senhor. Onde há incredulidade, possa haver fé genuína. Deus, onde há, Deus, dores, possa haver cura. Em nome de Cristo Jesus. Deus, porque nós somos a Tua família e acreditamos que o Senhor está conosco e em nós, nesse lugar. Deus, o Senhor quer agir em nós e através de nós. Deus, nos ajuda aqui a comunicar a Tua palavra, Deus, da forma mais simples e genuína, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para nós, como já foi falado aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra por gentileza novamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Semana passada eu preguei aqui, né? Tive a oportunidade de falar sobre essa palavra aqui. E hoje eu quero
falar a segunda parte dela, que eu não consegui na semana passada, com vocês aqui. Efésios capítulo 4. Vou abrir aqui na Bíblia para a gente ler junto. Versículo 1. Paulo escreve assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês... Deixa eu só ver minha versão aqui, desculpe, irmãos, eu quero ler numa versão que todos consigam entender. Aí. Amém, vamos lá. Tá, eu vou ler aqui. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós, beleza, o 7 não, pula agora para o 17, pode pular para o 17, pode avançar para o 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto a ira de vocês durar. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom, com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Glória a Deus. A gente falou aqui rapidamente, semana passada, eu trouxe para a igreja explicando a cidade de Éfeso, que é a atual Turquia, como a cidade vivia. A cidade era grande, era uma cidade de comércio, era uma cidade que havia intensa idolatria. Eu trouxe esse contexto comparando com o Rio de Janeiro. Não comparando, mas fazendo uma analogia com a realidade que vivemos no Rio de Janeiro. E também com a realidade que vivemos em Copacabana. Efésios, dinheiro, prosperidade,
no caso, ambição, pessoas vindo para cá de todos os lugares do mundo, e também, ao mesmo tempo, um lugar com grandes desigualdades sociais, um lugar com grande insegurança. Ou seja, Efésios era um retrato parecido com o Rio de Janeiro. E Paulo, entendendo a importância daquela cidade grande, né, ele fortaleceu os irmãos que lá viviam, porque uma cidade grande, uma cidade forte, precisa de uma igreja forte, precisa de crentes genuínos, precisa de crentes e discípulos de Jesus que sabem quem são, que sabem para que foram chamados e que façam diferença na sociedade em que vivem. Então, Paulo, entendendo o ponto estratégico daquela cidade, Paulo, então, escreve essa carta, trazendo os princípios do Evangelho, os fundamentos do Evangelho e os deveres dos cristãos. Como os cristãos devem viver numa realidade como a nossa, como o Rio de Janeiro. Então, semana passada a gente explorou isso. Nós falamos do chamado de Cristo, quem nós somos em Cristo, aonde a nossa confiança está fundamentada, aonde a nossa fé está fundamentada. E aí eu fiz um contraponto de que a opinião popular de fé é baseada na fé da pessoa, na fé que a pessoa tem, nos esforços que a pessoa faz. A fé popular das demais religiões não é na fé do que os deuses fazem pelas pessoas, mas a fé das pessoas é na base do que elas fazem. E não, o Evangelho, a nossa fidelidade é fundamentada naquilo que Cristo fez e faz por nós. Então não é uma fé minha. A Bíblia não fala que temos a nossa fé. A Bíblia fala que Deus nos deu a fé é dele, é presente. Então nós falamos sobre isso. E aqui, chegamos então, nós estamos lendo a Bíblia esse ano. Estamos no mês que o tema é estilo de vida. Como deve ser o nosso estilo de vida como cristãos, como discípulos de Jesus. E aqui o Rodrigo, quando pregou sobre isso aqui, ele falou uma expressão maravilhosa, que o nosso estilo de vida, conforme conforme o apóstolo Pedro ensinou, é um estilo de vida santo e piedoso. Então o tema dessa mensagem aqui é estilo de vida santo e piedoso. E eu queria aqui apenas falar com vocês, com base no que lemos, somente sobre 2 pontos. 2 pontos que o meu objetivo é que você saia daqui e eu saiamos daqui com isso no nosso coração. 2 pontinhos apenas. O primeiro ponto é, se você quiser anotar, andar de modo digno da vocação que recebemos. Primeiro ponto. Assim como Paulo iniciou a sua carta. Andar de modo digno da vocação que recebemos. Esse é o primeiro ponto que eu queria desenvolver com os irmãos. Misericórdia. Peraí, olhem aqui, irmão. E outras versões dizem, vivam de modo digno. Andar de modo digno é viver no cotidiano, viver no dia a dia, nas nossas atitudes diárias, desde quando acordamos conosco mesmo, até quando saímos de casa, até quando nos relacionamos com o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, os nossos amigos, desde quando isso que precisa também, que eu queria que você gravasse e eu gravasse, desde quando eu me relaciono com o meu chefe no trabalho, com meus colegas de trabalho, desde quando eu me relaciono em todo o âmbito do nosso dia a dia, porque a espiritualidade cristã, irmãos, ela é uma espiritualidade do dia a dia, né? A gente vê, infelizmente, até na igreja evangélica, aquelas pessoas que falam assim, não, domingo eu vou a culto, domingo eu estou no culto, como se a espiritualidade fosse estar no culto, fosse, eu vou lá cumprir a minha espiritualidade. Tem pessoas que falam assim, eu vou lá porque domingo é o dia sagrado. Domingo foi escolhido como um dia sagrado? Foi, para que toda a igreja se reúna. É um dia sagrado. Mas o Evangelho nos ensina que
toda a nossa vida é espiritual, ou seja, toda a nossa vida é sagrada. Então Deus, como nosso Pai, Ele olha para nós se importando da maneira como eu acordo, da maneira como eu falo com o próximo, da maneira como eu me vejo. Deus se importa com isso tudo. Tem gente que fala assim, não, Deus está muito ocupado para lidar com os meus problemas. Isso é mentira. Esse não é o Deus do Evangelho. Porque o Deus do Evangelho é aquele que se importa com cada detalhe da sua vida. Com cada detalhezinho do seu dia, Deus se importa, Deus está extremamente interessado que você saiba quem é Ele, que você saiba quem você é a partir dEle, porque o mundo ensina que você deve se conhecer por você. O Evangelho ensina que você deve se conhecer a partir de Cristo, a partir de Deus. O ponto de partida do Evangelho é sempre Deus. Então, Deus está interessado em como você o vê, como você se vê nele e como você vê o seu próximo. Por isso que a vida do discípulo, ela é toda sagrada. Não existe separação entre sagrado e profano. Para quem é santo, tudo é santo. Para quem é de Deus, tudo é de Deus. Então, não existe essa separação. Então, isso que Paulo está querendo dizer, eu já começo dizendo isso. Hoje eu quero trazer de forma prática. Vivam de forma digna, andem, vivam o seu dia a dia de forma digna da vocação que vocês receberam. E em todas as cartas do Novo Testamento, Romanos, Gálatas, Apóstolo Pedro, todos eles falam disso. Todos eles, engraçado, eles não falam em como fazer a igreja crescer. Eles não ensinam como você faz para encher templo. Você não vai ver isso no Novo Testamento. Você não vai ver isso, técnicas para tirar oferta. Você não vai ver isso no Novo Testamento. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de sistema. Como faço para encher a igreja? Né? Misericórdia, não. As pessoas virem é resultado da vida que existe aqui nas pessoas. De como as pessoas daqui vivem. Elas resplandecem a luz de Cristo. Aí sim atrai as pessoas. Então, todo o Novo Testamento fala de que Deus se importa da maneira que você vive, da maneira de como você vive no seu dia a dia. E ele fala assim, vivam de maneira digna da vocação e do chamado que vocês receberam. Não tem como entrar nisso aqui, senão eu vou me perder não, né? Senão eu vou descambar de novo porque eu falei semana passada. Mas, em Cristo, você foi salvo. Em Cristo, você estava morto. Resumindo, Cristo te salvou de uma vida morta. Cristo se salvou de um destino do inferno. Cristo te salvou disso, Ele te tirou, Ele te arrancou. A Bíblia fala que Jesus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é essa vocação e esse chamado de Deus? É a bênção que você e eu recebemos. Falamos aqui semana passada que você e eu não precisamos de nenhuma bênção, porque essa carta ensina que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais na região celeste com Cristo. Então, o cristão é alguém que é plenamente abençoado. Então, essa é a vocação que você recebeu. Deus salvou você, Deus te deu uma nova vida, Deus te colocou assentado com Cristo na região celestial, que é o que lemos semana passada no início da carta. A sua posição hoje não é uma posição de alguém, não, você está assentado com Cristo, a sua posição espiritual é essa. E essa é a bênção que Deus te deu. Esse é o chamado. E, de forma maravilhosa, além de fazer isso tudo com você, Deus não fez isso tudo para que você tenha o rei na barriga. Deus não fez isso tudo para que você seja abençoado e bata no peito por aí, dizendo que você é abençoado por Deus. Não. Eu expliquei semana passada que o nosso Deus é assim. Ele abençoa, e a bênção que Ele colocou em nós nos torna uma bênção. Nos torna abençoadores. Então, qual é a vocação que Deus te deu?
que você precisa saber, se apossar de fé. Você é outra pessoa. Você não é mais o mesmo de antes. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Você tem a vida de Cristo dentro de você. Você é amado, você é pleno. E agora Deus te chama, como Deus é bom, para participar do seu propósito aqui na terra. Qual é o propósito? É ser uma bênção para todas as pessoas. É ser bênção. Você antes era egoísta, agora você dá. Antes você era mau, agora você é bom. Antes você era invejoso, agora você é alguém. Mas quer dizer que o cristão não sente inveja, não sente maldade? Não, todos nós sentimos isso. Todos nós somos tentados a ser invejosos, maldosos, porém nós decidimos não mais viver como antes. Por quê? Porque agora nós somos plenamente abençoados e Deus nos deu a vocação de participar com Ele, do chamado dEle na terra. Então, quando Ele fala assim, andem de modo digno da vocação e do chamado que vocês receberam. O nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele chama para a gente trabalhar com Ele, para que a gente trabalhe junto com Ele. É uma coisa absurda isso. Não existe em outra religião você fazer parte da mesma natureza do Deus que você serve. Só no Evangelho isso. Só tem no Evangelho isso. Então, isso significa... A gente estava lendo essa semana a carta de Pedro. Eu não vou abrir lá para que a gente não perca o foco, mas eu achei muito interessante uma coisa que Pedro fala. Ele fala o seguinte: Deus está construindo, ele faz uma analogia, né? Deus, nesses tempos que nós vivemos, ele está construindo um edifício, uma família, uma comunidade. É isso que Deus está fazendo na terra hoje. Deus está construindo um edifício e uma comunidade de fé, uma família. Deus quer que a sua família cresça na terra. Então, aí o Pedro fala assim, desse edifício que ele faz uma analogia, a pedra fundamental é Cristo. Para quem é engenheiro, sabe que todo edifício tem que ter uma pedra fundamental, que é a pedra que sustenta aquela construção. Quando uma pedra fundamental é tirada, a construção cai. Então, o que Pedro fala? A pedra fundamental, ele chama de pedra viva. A pedra viva que sustenta esse edifício que Deus está criando e que vocês fazem parte, a pedra viva é Cristo. Ele fala assim. Só que ele não termina aí. E ele fala assim, é isso que eu queria ressaltar. Deus chama vocês e vocês também são pedras vivas dessa construção. Isso significa, irmão, que você, como filho de Jesus, tem um valor para Deus absurdo, de modo que Deus te faz uma pedrinha viva que está unido com Cristo. Então, isso é maravilhoso. Nós não somos meros, eu falei semana passada, nós não somos meros trabalhadores, meros servos. Nós somos trabalhadores, somos servos, mas também somos amigos e filhos de Deus. Então, isso é a vocação que nós recebemos. Por isso que nós devemos dar uma resposta para Deus. Nós precisamos responder a tudo que Deus faz por nós. Como você, como eu respondo no meu dia a dia a tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer por você. Deus exige. Isso é uma exigência, irmão. Tanto que a gente vê aqui, a gente vai ler aqui, que é ordem. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Então, primeiro ponto, andar de maneira digna. O andar do crente, agora olha que interessante, leia o verso 17 novamente, bota ali por gentileza. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vai. Isso aí, é Efésios 4. Você está no Efésios 5. Isso, 4:17. Assim eu digo a vocês, no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios. Gentio aqui é simplesmente aquela pessoa que ainda não se entregou para Cristo completamente. Não estou dizendo que é a pessoa que vai para a igreja, beleza? Ser cristão, ir para a igreja não te faz um cristão.
Ir para a igreja não me faz um discípulo de Jesus. Nascer no Evangelho não me faz um discípulo de Jesus. O que me faz ser discípulo de Jesus e o que me faz cristão é eu, de fato, entregar a minha vida completamente para Deus. É eu entregar o meu viver e falar, Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ti. Então, quando Paulo fala aqui gentios, ele fala daquelas pessoas que vivem para si, que não são orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente entende o seguinte aqui: o andar do crente, o andar do discípulo de Jesus, o viver do discípulo de Jesus, ele pode ser orientado pelo Espírito Santo ou por si mesmo. E aqui eu quero gerar uma reflexão para mim e para você. Paulo falou ali, não sejam como os gentios. Quem está orientando hoje as suas atitudes? Quem orienta as suas decisões hoje? Quem você decide, você fala, você vive inspirado por quem? Pelo Espírito Santo ou por si mesmo? Essa é uma resposta prática que nós devemos fazer. Por quê? É uma escolha. Paulo fala do velho homem. Deixa o texto lá, por gentileza. Deixa o texto lá, 17. Paulo fala do velho homem. Assim eu digo e insisto, não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Espera aí. Inutilidade dos seus pensamentos. Essa palavra inutilidade significa que a vida de quem é orientada por si próprio é uma vida sem propósito e fútil. Fútil, irmão. Mas entenda, quero deixar claro aqui. Às vezes ela pode ser uma pessoa muito bem-sucedida na vida, ela pode ser uma pessoa moralmente correta, que não trai a sua esposa, ela pode ser uma pessoa que faz bem ao próximo, mas se ela é orientada por si mesmo, se ela faz isso motivada por si mesmo e não motivada pelo Espírito Santo, da mesma forma como aquele cara mais sujo que você conhece, eles são iguais diante de Deus. Eles são iguais diante de Deus. Então não é o tipo de pecado que faz a pessoa mais injusta do que a outra. Não, é porque tanto aquela pessoa moralmente bonitinha, que faz tudo certo, como aquele cara que pratica crimes e pecados absurdos, para Deus, ambos vivem para si próprio. Ambos são guiados pelo velho homem. O que é ser guiado pelo velho homem? É você decidir e escolher a sua vida por si mesmo. É você achar que a sua vida é sua. Entendeu? A nossa vida não é nossa, irmão. A vida é uma incumbência, uma responsabilidade que Deus nos deu. E o Evangelho ensina que vai chegar um dia que Jesus vai voltar e Ele vai cobrar. O que vocês fizeram com a terra que eu dei a vocês? Terra, planeta. O que vocês fizeram com a vida que eu dei a vocês? E o que vocês fizeram com os seus irmãos que eu dei a vocês? Ele vai cobrar. Então, quando Deus olha lá em cima, alguém moralmente bonitinho, para Ele não significa nada. Ninguém pode se considerar justo diante de Deus. Então, ser guiado pelo velho homem, guarda isso. Nós estamos no primeiro ponto. Viver de modo digno da vocação e do chamado que recebemos. Então como se faz isso, Saulo? De forma prática. Porque o Evangelho, a fé é prática. A fé não é só subjetiva, não é só imaterial. A fé ela tem como resultado escolhas, decisões, modo de falar. Isso tudo é fé. Então qual é o resultado prático disso? Começa a orar. Começa a orar. Jesus falou, quando você for orar, não vai para a praça, não sobe no púlpito e pega o microfone para fazer uma oração bonita para que todos vejam como você é espiritual. Jesus ensinou isso combatendo a hipocrisia dos religiosos. Quando você for orar, entenda, é uma ordem.
quando você for. Então, não existe crente que não ora. O crente tem a ordem de falar com seu pai. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que está no céu. Você tem um pai celestial. Poxa, Saulo, mas eu não tive pai. Então eu te dou essa boa notícia. Agora você sabe que você tem um pai que pode te dar o amor que nenhum pai terreno pode dar, por mais bom que ele seja. Deus é nosso pai. Então, de forma prática, comece a orar. Saulo, mas eu não consigo. Eu também não. Mas orar é para quem é fraco. Hernandes Dias Lopes fala isso. Orar não é para gente forte. Gente forte não ora. Gente forte tira aquele momento de agora, né? Não, agora eu tenho como qualidade de vida, né? As pessoas agora tiram tempo para meditar, mas aquilo tudo não é oração, porque o foco é elas. Oração é quando tem um pai envolvido. Oração é quando você está falando com seu pai. Então, como você faz isso? Eu não consigo, Saulo. Meu irmão, eu li um livro um dia que o cara falou assim: talvez você não ore como você quer. Tem alguém aqui que está orando da forma que quer? Não, eu não. Eu ainda estou muito aquém de como eu gostaria de orar. Mas ele falou assim: ore como você pode. Eu sei de uma coisa, de forma prática. Eu sei que você pode. Eu sei que agora você pode orar. Você pode, a não ser... Aí começa, como faço isso? Cara, o The Chosen me ajudou muito. Estamos no ponto 1, viver de modo digno. O The Chosen me ajudou isso. Eu me preocupava, caramba, cara, estou orando pouco. Aí comecei a ver o seriado The Chosen. Aí eu via Jesus lá, orando quando acordar. Falei, que interessante, rapaz. Orar quando acordar. Quem lembra disso? Isso é coisa de gente antiga. É coisa de gente lá antiga. Jesus orava quando acordar, mas ele ficava 5 horas orando? Não. Jesus, pelo menos no The Chosen, eu creio que tem manhãs que a gente pode sim ficar 5 horas. Em nome de Jesus eu vou conseguir um dia. Mas, no dia a dia, Jesus acordava, fechava o olho e agradecia ao Pai Celestial dele por aquele dia. Está aí uma sugestão para mim e para você. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, eu vou orar quando eu acordo. Estou conseguindo todo dia? Não, muitas vezes eu esqueço, mas eu sempre volto. Eu sempre volto. Caramba, não estou orando, vou acordar. Então eu sei que você pode, quando você acorda, por mais que você tenha que acordar e ir logo trabalhar, eu sei que você tem 30 segundos para fazer uma oração. Eu sei que você tem 30 segundos para agradecer pela cama que você dormiu. Isso tudo é oração, irmão. E isso é forma prática de depender de Deus. Isso é forma prática de viver uma vida digna do evangelho que você foi vocacionado, que você foi chamado. Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu tenho que ser igual àquela pessoa ali. Eu tenho que ser igual ao pastor, meu irmão. Acaba com comparação na sua cabeça. Acaba com isso. Então, de forma prática, comece a orar quando você acorda. Outra coisa que eu vi Jesus fazendo. Jesus orava antes das refeições. Quem lembra disso aqui? Isso é coisa de gente velha. Velha que eu digo de não estou chamando quem é velho de idade de velho, não. Estou falando que os antigos prezavam a mesa de almoço. Os antigos prezavam a comunhão na mesa de almoço. E os antigos faziam uma oração agradecendo a Deus pelo alimento. Então, quando você ora, agradecendo a Deus que está te dando o pão para comer naquele dia, cara, essa é a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para a eternidade. Amém? Então, quando você ora antes do almoço, Deus está olhando assim, rapaz, ele está se esforçando para viver uma vida digna do evangelho que ele foi chamado. É lógico que a gente vai progredindo. A vida cristã é uma progressão, mas para você orar, você tem que começar. Não tem como aprender a orar se você não começar. Não tem como. Então comece assim hoje.
Agradeça no almoço, agradeça na janta. Não importa, às vezes vai ser uma prova, porque para mim é uma prova, porque às vezes eu estou no meio do meu trabalho. E eu tenho que pegar a minha comida e fechar meu olho na frente de um monte de gente que não conhece a Deus. Não sei se você é assim, eu tenho vergonha, irmão, mas eu faço mesmo assim. Então, ore no almoço, lembre-se de agradecer pelas refeições. E eu via Jesus fazendo o que também? Orando na hora de dormir. Então, saia daqui. Primeiro ponto, viver de forma digna do evangelho que você foi chamado. Ore, comece a orar. Comece a submeter as suas decisões a Deus. Eu estava falando aqui, né? Como que a gente não é mais guiado pelas nossas próprias vontades? Simples. Tem uma decisão importante na tua vida para fazer? Casamento, mudança de emprego, comprar alguma coisa, comprar um imóvel, comprar um carro, viajar. Você tem alguma decisão? Todo mundo tem decisões importantes na vida para fazer. Submeta a sua decisão a Deus em oração. Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero mudar de país. Eu quero fazer aquilo. Senhor, por favor, me guia nessa decisão. É a tua vontade, Senhor? Isso, meu irmão, é de maneira simples e profunda depender de Deus, não ser guiado pela sua velha natureza. Então, Paulo faz essa distinção. E aí a gente vê aqui, seguindo nesse versículo que a gente está lendo, pode prosseguir, por gentileza, 18. Aí Paulo fala das pessoas, olha só, irmão, como eu era antes sem Jesus. Obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que estão, por causa do endurecimento do seu coração. O meu coração era duro. Quem não tem Jesus é coração duro, irmão. Coração duro, sabe o que é ter coração duro? Às vezes a pessoa é boa, às vezes a pessoa faz o bem, só que Jesus fala uma palavrinha no evangelho que para mim muda tudo. Jesus fala assim, se vocês não forem como crianças, vocês não vão conseguir nem ver o reino de Deus. Aí tem gente que fala assim, não é porque criança não tinha pecado. Não é isso que Jesus estava falando não, irmão. Criança é ensinável. Criança é ensinável. Vou ser mais específico. Criança é aberta a ter a sua mentalidade mudada. Nós mostramos que somos corações duros porque não queremos mudar a nossa forma de pensar. Porque quando somos confrontados, que somos arrogantes, que somos soberbos, ou que nós endurecemos e falamos, não, você que é. A Bíblia fala assim, lá no Evangelho de Pedro, na carta de Pedro, sejam como Cristo, que quando era agredido, eu vou parafrasear com o que eu me lembro, que eu não me lembro do versículo exato. Quando Cristo era agredido, não agredia de volta. Quando ele era insultado, não insultava de volta. Então, quando Cristo fala assim, você tem que ser como criança, Jesus está falando assim, você tem que vir até mim com a sua mente aberta para eu mudar a forma como você pensa. Porque você só age, hoje as suas ações é resultado do que você pensa. A neurociência está explicando isso aí. Então, isso é coração endurecido. A pessoa que não deixa ser mudado aqui, na forma de pensar. E tem muito crente dentro da igreja, dentro dos púlpitos, que tem o coração duro porque não deixa ser mudado a forma como ele pensa. Ser manso e humilde de coração. Então, vamos lá. Isso é coração endurecido. Pode andar. Tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Devassidão é se entregar à carne. Quando você e eu vivíamos sem Cristo, a gente queria satisfazer o desejo da carne. Qual o desejo da carne? Tem diversos âmbitos. Desejo de ambição, de poder, de posição social, de querer... Sabe aquele pensamento que fala assim, quando eu sair de casa, eu vou crescer na vida e eu vou mostrar para todo mundo que eu dei certo. Isso é um tipo de devassidão. Por quê? Você quer provar para todo mundo que você consegue, que você não depende deles. Porque às vezes a gente fala que devassidão, irmão, é só pecado moral, e também é. Lascívia.
Mas nesse grupo de pessoas que ele está falando, também se encaixa essa pessoa, que se importa com a posição social, se importa com a imagem do Instagram, essas coisas fúteis, coisas inúteis. Então, e também aquela pessoa que dá vontade de pegar alguém, numa conotação moral, que eu estou falando aqui agora, dá vontade de beijar na boca, fazer sexo, vai lá e faz, por quê? Ele quer satisfazer a carne dele, e a carne nunca se satisfaz. Você pode ter tudo o que você sonhar, você pode, se Deus te der agora tudo o que você deseja, você ainda não vai ficar satisfeito, vai ter uma hora que você vai enjoar, e você vai querer mais, porque a carne nunca se satisfaz. A gente só encontra prazer em Cristo. Vamos lá. Então, cometendo toda espécie de impureza. Pode andar. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aqui eu te faço uma pergunta. O que você tem aprendido de Cristo? O que você está aprendendo no seu dia a dia com Cristo? Quanto que você dedica um pouquinho do seu dia, ou um pouquinho da sua semana, para aprender de Cristo, para ler o Evangelho, para ver um trecho de uma pregação? Quanto que você dedica um pouquinho da sua semana para ser ensinado por Cristo? Pense sobre isso, vai. Aí ele fala 3 verbinhos, vamos para a próxima. De fato, vocês ouviram falar de Jesus, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vai. Aí entra os 3 verbos. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Essa palavra dispam-se é de fato como se despir, como se você tirasse uma roupa. Então o que Paulo está falando? Quanto à sua antiga maneira de viver, você precisa tomar uma decisão que vai ser para sempre. É para sempre essa decisão. Qual é essa decisão? É decidir para sempre não viver mais como antes. É decidir para sempre não ser mais a mesma pessoa que você era quando não conhecia a Cristo. É não ser mais ser guiado por você mesmo. Essa decisão é minha e sua. Falei aqui semana passada. Deus não vai fazer isso por você. Ele pode, mas Ele não vai fazer. Mas Ele te deu o Espírito Santo dEle que habita em você. Ele é, nesse momento agora, se você crê em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu, veio à terra, através do nascimento virginal de Maria, andou na terra, morreu ao 3º dia pelos nossos pecados e ressuscitou e agora está à direita de Deus, se você crê nisso de todo o seu coração e você entregou a sua vida para Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em unidade com você. Não tem como mais tirar o Espírito Santo de você, a menos que você decida voltar a ser o velho homem. E olha só, irmão, é o importante aqui que eu queria dizer. Essa questão de decidir nunca mais ser como antes, não significa que você não vai mais cair no mesmo erro. Não significa isso. Porque é o quanto você decide retornar ao novo homem. Se você, o que eu quero dizer com isso? Que não é automático. Eu decidi me despir do velho homem, agora nunca mais eu vou cair naquele pecado. Não, isso não é verdade. Porque todos nós estamos propensos a pecar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que você precisa tomar posse em fé. Infelizmente, essa palavra tomar posse em fé virou uma palavra meio que triunfalista. Só que a Bíblia ensina isso, que você precisa crer e se apropriar disso como se fosse para você. Como se fosse Deus entregando isso para você. Então, quando ele fala assim, dispam-se do velho homem, você entendeu que você agora é uma nova pessoa em Cristo. E você decidiu, ainda que você, eu falei semana passada e vou falar de novo, ainda que você não consiga vencer os erros, você continua sendo novo homem. Porque você decidiu despir-se do velho. E você vai passar a sua vida lutando com isso.
porque você crê que um dia, enfim, eu não vou entrar por esse lado, senão eu vou sair do texto. Mas isso é despir-se, é decidir mais, não agir como antes, não ser como antes. Você tem uma nova natureza dentro de você. Abra mão, esqueça o que passou, abra mão e decida a viver uma nova vida em Cristo. É disso que ele está falando. Vamos lá. 22. Aí ele fala aqui, esse é o primeiro verbo, despojar, despir-se. O segundo verbo que ele fala é o seguinte. Versículo 23. Para serem renovados no modo de pensar. Renovados no modo de pensar. A palavra renovados aqui, é muito interessante que quando Paulo escreveu isso, quando ele escreveu renovados, essa palavra renovado significa, é alguém que é cheio de vitalidade da juventude. Significa que alguém que toma posse da sua nova vida em Cristo em fé, alguém que decide andar de forma digna, ele é renovado de uma nova vida cheia de vitalidade. Ou então aquela vida que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando ele fala assim, vocês serão renovados. A palavra renovar também é uma atitude, é uma ação contínua. É uma ação contínua. Significa que eu me renovo hoje, mas amanhã eu não me renovei. O que eu vou fazer no dia seguinte? Eu vou me renovar, eu vou voltar nessa atitude. Então, não é automático, irmão. Eu gosto muito não é automático, ou seja, Deus fez isso em mim, amanhã eu já sou outra pessoa. Não. O seu espírito, você tem uma nova natureza dentro de você. Só que eu gosto muito do ensino da Valnice Milhomes, que ela fala assim, o Espírito Santo me dá uma nova natureza, já habita em mim. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela renova a minha mente diariamente. Então ela restaura a minha alma. Através desse entendimento aqui, de eu ser renovado no modo de pensar, não mais pelos meus princípios, não mais pelas minhas maneiras, mas pela palavra de Deus, eu estou o quê? Restaurando a minha alma. Eu estou entrando num processo de cura emocional, de cura na minha vida. Eu estou entrando num processo, como Jesus falou, de limpeza de vida. Não é automático, é diário, é constantemente e é até Jesus voltar. Então isso é ser renovado no modo de pensar. Meu irmão, a decisão, a transformação mais difícil que uma pessoa pode ter não é na conta bancária, não é não sair de ser miserável a ser milionário, não é. É mudar a forma de pensar. É a maior transformação e o Evangelho passa por isso. O Evangelho vai passar pelas suas decisões, pelo aquilo que você pensa. Como eu falei, a vida inteira é sagrada, todo o nosso ser é sagrado. Então, renovar no espírito do entendimento. Lá em Romanos 12:2, outra carta de Paulo, ele fala isso. Ele fala assim, olha como é que Paulo fala, né? Não se conformem com este século. Ou seja, não se conformem com este sistema. Não se conformem com o seu velho homem. Não se conforme com a sua antiga maneira de viver. Não deixa mais ser moldado. Se conformar é tomar forma. Não se conforme com esse presente mundo. Mas ele fala assim, mas sejam renovados, não vos conformeis com o presente século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então é constante. Como eu falei, toma posse do novo homem em fé. De forma progressiva, você vai progredindo. A Bíblia fala assim, gosto muito, o caminho do justo é como luz da aurora. Você é justo, irmão.
A Bíblia vê você como um justo. Infelizmente, alguns segmentos do Evangelho deixaram essa palavra justo e santo apenas para alguns. Só para aquelas pessoas que foram canonizadas. Só para São Paulo, São Tiago, São Pedro, São Lucas. Mas a Bíblia não vê assim. Deus olha para mim e vê o Saulo santo e justo da mesma forma que ele via Paulo. Esse cara que escreveu essa carta, irmão. Deus é assim. Todo discípulo, ele foi justificado, ele é um justo diante de Deus. Então, o caminho do justo, a vida do justo é como a luz da aurora. O sol começa a brilhar assim do nada, pá, acende a luz como no interruptor? Não, irmão. O sol começa a despontar lá, né? Tá tudo escuro, daqui a pouco vem a luzinha, não é assim? Não é progressivo? É progressivo, irmão. Até quando ele chega na sua forma plena, o sol do meio-dia, aquela luz absurda que você não consegue nem olhar. Assim é o caminho do justo. Assim é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Sabe qual é o dia perfeito? É quando Cristo voltar, irmão. Quando Cristo voltar, você terá o seu corpo e o meu corpo serão transformados. Ali vai acabar o sofrimento. Ali vai acabar aquilo que te faz chorar. Aquele dia vai acabar, e o Apocalipse fala que naquele dia ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque chegou Cristo e a nova vida que nós viveremos de forma plena. Então, isso significa esse verbinho que ele falou, renovados, progressivo, tornar-se jovem novamente, vitalidade. A fé em Cristo nos dá vitalidade, nos dá um espírito jovem. Engraçado que lá em 2 Coríntios 4,16, não precisa abrir, outra carta que Paulo escreveu, ele fala assim, o nosso corpo físico, ele está cada dia mais se acabando. E de fato, meu irmão, se eu chegar aqui e falar que a vida é um arco-íris, é mentira. A vida é dura. A vida não é fácil. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. A vida é dura, irmão. Essa realidade aqui não é fácil. Mas ele fala assim, lá no versículo, o nosso corpo, ele vai se degradando, mas o nosso homem interior, o nosso espírito que habita em nós, se renova de dia após dia. Então, é essa vitalidade, é essa vida de Deus no seu e no meu íntimo, que nos dá essa força, essa luz para encarar todas as dificuldades, para ser uma bênção ainda. Então, ele usa esse verbinho renovar, e ele termina falando sobre revestir do novo homem. Revestir é vestir-se de novo. Significa que todo dia nós precisamos nos revestir do novo homem. É uma atitude diária e constante. Novas roupas. Ele fala que o nosso novo homem ali, ele foi criado. Olha isso, irmão. Você precisa se apossar disso em fé. Eu preciso me apossar disso em fé. O novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade. Nós somos parecidos com Cristo. Olha o que diz lá Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, a nossa imagem e semelhança com Deus foi restaurada. Então, se aposse disso. E agora eu quero entrar no ponto 2 para a gente terminar. Antes da gente terminar, quais são as... Aí ele cita... Pode ficar aí, por gentileza, Rec. Passa para o 25. Olha de forma prática o fruto que isso dá na nossa vida diária. Essas nossas atitudes de decisões que nós tomamos, eles precisam frutificar em atitudes. Né? Jesus era assim. Por isso que eu falei uma vida santa, estilo de vida santo e piedoso. Jesus era assim, orava todo dia, mas ele separava tempo para estar só com Deus. Ele se dedicava a Deus, ele se consagrava a Deus. Só que quando ele
descia para estar com as pessoas, ele não era alienado, ele não desprezava a vida humana, porque às vezes a gente pode falar assim, não, eu tenho que pensar naquilo que é do céu, significa automaticamente que eu vou desprezar tudo que é da terra. Não é isso que a Bíblia ensina. Alguém que se dedica a Deus em santidade, ele vai enxergar o seu semelhante da forma como ele merece ser enxergado. Ele vai tratar o seu semelhante da forma como aquele semelhante merece ser tratado com graça, com amor e respeito. Então, santidade para com Deus e piedade é para com o próximo. A vida com Deus é vertical, mas ela precisa ser horizontal. É algo que eu me encho de Deus para que eu, nas minhas relações, me esvazie de Deus. Para que eu, nas minhas relações, frutifique aquilo que eu busquei em Deus. Entende? Quando eu me encho de Deus, eu estou me enchendo de fé, estou me enchendo de amor, estou me enchendo de tudo, paciência. Aí, quando eu desço para me relacionar com as pessoas, aquilo vai frutificar. Quais são os frutos? Primeiro, abandonar a mentira. Lute para falar a verdade. Pare de mentir, mesmo em coisas pequenas. Fale a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Vai. Quando ficarem irados, não pequem. Ficar irado não é pecado, ter raiva não é pecado. O pecado é você O que ele está dizendo aqui, não pequem? Praguejar. Quando você fica irado, beleza, você é ser humano, até Jesus ficou irado. Jesus ficou irado. Jesus foi irônico. Quem acha que Jesus era um good vibe, hippie, não sabe, não conhece Jesus. Você acha que Jesus era um bobão, ripão, que era legalize? Não, irmão, lógico que não. Então, você pode sentir ira, você pode sentir tudo. Agora, não deixe que essa ira faça você praguejar, faça você amaldiçoar, faça você liberar a palavra que ofenda o seu próximo. É isso que ele está falando. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Meu irmão, não fique irado uma semana. Não acumula raiva no teu coração. Se você está com raiva de alguém, peça a Deus para que você libere essa pessoa, perdoe essa pessoa. Não fique muito tempo irado, isso não faz bem. Vai. Como isso frutifica? Não dê lugar ao diabo. Olha aí, às vezes a gente acha que a gente dá o lugar ao diabo não indo para a igreja, não dizimando. Sim, também, mas é no nosso dia a dia, é falando aquilo que ofende, é praguejando, é reclamando. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com o que é bom. Vai. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu falei isso aqui semana passada. Olha isso, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. A nossa palavra, diz a Bíblia, tem poder de vida e morte. Provérbios fala que o poder da vida e morte estão na língua. E bons frutos comerão aqueles que usarem bem a língua. Então, por favor, aí ele continua assim, 30. Não entristeçam o Espírito Santo. Uma forma de entristecer o Espírito Santo é usar a sua boca para falar aquilo que não edifica, é usar a sua boca para amaldiçoar, é usar a sua boca para falar mal dos outros, para fazer fofoca, é usar a sua boca contra o seu irmão. Isso entristece o Espírito Santo. Livrem-se de toda a amargura. Deixa só essa raiva ficar no teu coração. Ela vai se transformar numa amargura. E aí, meu irmão, é mais difícil de resolver. Por isso, resolva logo, peça ajuda. Peça ajuda. Procure alguém da igreja que seja sábio para te ajudar a liberar a raiva do seu coração, a perdoar, de modo que você se livre da amargura. Indignação, sabe esse negócio de indignação? Pessoa que não se sente digna. Indignação é aquela pessoa que fala assim, isso não é justo comigo. Isso não é justo, é o senso de justiça própria. É a pessoa que se sente digna, mas pelos seus méritos. Porque, na verdade, nós todos, quando conhecemos o que Cristo fez por nós, a gente é um processo
Mas a gente vai achar que, cara, Jesus sofreu muito mais do que eu porque me ama. Então eu consigo passar por isso também, por essa injustiça. Eu consigo também passar por essa injustiça que estão fazendo comigo no trabalho, sei lá. Porque Jesus Cristo sabe o que é isso. Então, livre-se da indignação, da justiça própria, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo. Vai. Beleza. Então, é dessa forma que a gente frutifica a decisão de não mais viver como o velho homem. É dessa forma. E agora eu quero ir para o ponto 2 para a gente fechar. Ponto 1. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de maneira digna. Abram mão do velho, tome posse do novo, frutifique no seu dia a dia. Sua vida toda, cada momento da sua vida, sai com isso aqui gravado no seu coração, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, Deus é com você. Deus, independente da sua posição social, independente se você está empregado ou desempregado, independente se a sua conta está negativa ou positiva, independente se você, sei lá, irmão, é porque você é filho de Deus, não é porque você tem alguma coisa que Deus te ama, não é por causa, independente se você teve família ou se você não teve família, saiba de uma coisa, se você não teve família, agora você tem. Se você não teve família, agora você tem uma família. Se você não teve um pai, você tem homens dentro da família de Deus que não serão seu pai, mas pode te dar um abraço paterno. Você tem homens aqui na família de Deus que podem olhar para você com a paternidade divina e de alguma forma podem suprir a carência que você tem dentro da família de Deus. Por isso que a comunidade da fé é importante. Então, se você não... Por que eu disse isso mesmo, que eu esqueci? Mas não tem problema. Você agora tem uma família. A família de Deus. Deus importa com você. Deus quer que você saiba quem você é nele. Amém? Então, esse foi o primeiro ponto. E a gente abandonar tudo isso na nossa vida, em nome de Jesus. Só que é o seguinte, esse novo homem, e agora a gente passa para o ponto 2, que eu vou terminar. Ponto 2, eu falei que era só 2 pontos. Desde que horas eu comecei? Ótimo, eu vou terminar em 8 minutos. 50 minutos, irmão, consegui cumprir, vou conseguir cumprir. Semana passada eu não consegui, mas hoje eu vou. 50 minutos, pouquinho, irmão. A gente fica no Netflix, quanto tempo? Diz aí. Maratonando aí. Às vezes a gente fica no Instagram, quanto tempo? Misericórdia, se eu for falar isso, vamos voltar. E a gente vai orar também, isso aí. Obrigado, amor. O novo homem que você tem, que você é, ele não é só individual. Não é só você. O novo homem não é só você individualmente, é também. Porque Cristo primeiro faz em nós, para depois fazer através. Mas esse novo homem, o sentido desse novo homem é uma comunidade, uma família e um corpo. Cristo morreu por causa de um corpo de pessoas, uma comunidade de pessoas, não só apenas individualmente. Então, esse é o segundo ponto que eu quero que você reflita e que você busque avançar e progredir. Você é chamado para viver numa comunidade de fé. Você não é chamado para viver sozinho. Você é chamado para fazer parte de uma comunidade local de fé, onde são a sua família da fé, a comunidade de Deus. Você tem a sua vida, você tem a sua família física, tem o teu trabalho, teus amigos, mas você é chamado para fazer parte de uma família da fé, que é chamado como corpo de Cristo. Paulo faz essa analogia como um corpo. E aí eu quero ir para o ponto 2. E a gente termina. Verso 3.
Só o verso 3, eu vou só ler. Ponto 2, unidade da fé. Ponto 1, viver de maneira digna. Ponto 2, unidade da fé. Olha o que ele fala. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Vai. Aí, olha só quantas vezes a palavra existe nesse texto. Olha quantas vezes ele fala Ó, vamos lá. Um só corpo, primeira vez. Um só Espírito, segunda vez. Como também uma só esperança, quando todos foram chamados, terceira vez. Vai. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele fala cerca de 9 vezes. Irmão, nós somos chamados para viver em família da fé. Você é chamado para viver em comunidade da fé. Ele fala referente a Deus. Deus é uma comunidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é uma família, Pai, Filho, Espírito Santo. Ele fala referente a que nós somos um corpo. Ele fala referente a que nós somos chamados para uma vocação. Ninguém aqui cada um tem uma vocação, não. Todos nós temos uma vocação, sermos como Cristo. Fomos chamados para uma esperança. Todos nós somos um. E é nesse ponto que o diabo, nosso opositor, investe. Irmão, e aqui eu termino. O que mais você vê por aí são igrejas cheias, assim, pelo menos que bombam na internet. Templos cheios. Cheios de pessoas, mas também estão cheios de fofoca, cheios de maledicência, cheios de muros onde pessoas não se relacionam mais, cheios de hipocrisia. Então aquilo é nesse ponto que, entre aspas, o diabo nos vence. Porque para ele igreja cheia não significa nada. Para ele igreja cheia não mete medo no diabo. Mas o que mete medo no diabo é uma comunidade que perdoa. O que mete medo no diabo é uma comunidade onde não existe fofoca. Pode existir porque nós somos humanos, mas não prolifera. A gente trata. Surgiu fofoca? Vamos tratar no amor de Cristo. Surgiu, maledicência? Vamos tratar. O problema é que nós, por causa do nosso coração duro, não queremos tratar. Aí o que acontece? Saímos da igreja. Vamos para outra igreja. O que vai acontecer lá na outra igreja? A mesma coisa. E aí você vai ficar pulando de igreja em igreja. Porque igreja é lugar de gente. Onde existe gente, existe problema. A grande questão é como nós vamos lidar com os problemas. Então, você é chamado para viver em comunidade. Crente não anda sozinho. Crente congrega numa igreja local. Não só para esquentar o banco, mas para servir, para cooperar, para amar com aquela comunidade de fé. Pode ficar de pé. Obrigado, desculpe pelo tempo. E na unidade, a nossa santidade, meu irmão, a sua busca por sua santidade, por se santificar, contribui para a unidade da igreja. Assim, quando um peca, quando um cai, a igreja sofre. A igreja sofre. Quando um fica doente, a igreja sofre, porque somos uma família. Então, quando você cair, quando você errar, não se distancie. Volte. Lembra-se que você se despiu do velho homem e que você está se revestindo do novo. Volte para a comunidade.
nós precisamos preservar a unidade. Vamos fechar nossos olhos? Nesse momento eu queria tirar alguns momentos de oração para que a gente termine o nosso tempo aqui.